Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder e, como acontece em todos os nossos programas, sempre ofereço um livro. Esse é da Migalhas. Nós estamos vinculados ao Grupo Migalhas há muitos anos, sempre colaborando com eles, e eles têm dado difusão de muitas das teses em relação ao governo, mudança de até no que diz respeito à filosofia do Poder Judiciário no concernente ao neoconstitucionalismo, ao consequencialismo, etc. E eles fizeram uma edição de 2017, 2018, do que eles chamam de Top Lawyers. São alguns advogados mais vinculados a eles, e eu quero lhe oferecer, e está do nosso escritório aqui a fotografia, inclusive, e o que representa o escritório. Então, de tal forma que eu ofereço, com grande alegria, o nosso exemplar de Top Lawyers. Muito obrigado. Da Migalhas, da editora Migalhas. E cumprimentos, né? Dr. Ives é o chanceler da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Então, eu como escolhido por ele para presidir a academia, tenho contato com ele diuturnamente. Então, ele não é apenas um jurista, ele é um filósofo. Sua gentileza. Nós temos, aliás, os senhores telespectadores, um contato de amizade que vai para mais de 40 anos. Eu sou irmão protetor da Santa Casa e ele foi provedor. Provedor é o cargo como se fosse de presidente da Santa Casa, tendo passado aquele momento mais agudo da Santa Casa de São Paulo, permitindo, portanto, um período de transição em que todos reconhecem o extraordinário valor dele. No CIE também, milhões e milhões de estagiários no Brasil inteiro. E na academia tem feito, desde que foi eleito presidente, um trabalho de difusão de ideias jurídicas. É uma academia com expressões como o Elival, que foi procurador-geral do Estado de São Paulo, Rezé, que foi juiz da Corte de Haia, ministro do Supremo Tribunal Federal, Mário Sérgio Duarte Garcia. E o saudoso Ney Prado. E o saudoso Ney Prado, que foi um homem extremamente importante no processo constitucional brasileiro e que fez alguns programas aqui conosco. Mas nós estamos conversando, Rui, sobre a Previdência e a necessidade de determinadas reformas, como você disse, não é um objetivo do governo, é uma necessidade. E nós sentimos que os obstáculos maiores não são da sociedade. Os obstáculos maiores são, efetivamente, do próprio poder público. Ninguém quer perder privilégios, privilégios que a nação não pode mais sustentar. Nós tivemos recentemente essa manifestação pública aqui em São Paulo e diversas cidades a favor da Previdência e tenho a impressão que é fundamental para o país. E sem isto é difícil programar, com o déficit que nós temos, União, Estados e municípios, qualquer programa consistente, porque não sinalizamos para trazer investidores para o Brasil, o que está vendo, esses 97 bilhões que entraram, porque todos acham que o governo vai levar a Previdência, mas se não conseguir, é evidente, muitos desses investimentos poderão sair do Brasil. E o dado que me impressiona é o seguinte, Rodrigo Maia, o Davi, presidente do Senado, eles têm consciência que não é um problema de opção política, é um problema de sobrevivência da nação. Não é? Além disso, né, Ives, nós temos que acabar com essa história de dividir o Brasil em esquerda e direita. Norberto Bobbio, o saudoso jurista italiano, ele já dizia, não existe nem esquerda nem direita, e nem centro. Não é? No Brasil, nós costumamos dizer que a esquerda é contra a reforma da Previdência, ao contrário da direita, que é a favor da reforma da Previdência. Isso é de uma estupidez enorme. Existem brasileiros privilegiados
como eu digo, moram no andar de cima do Condomínio Brasil, e existe a grande maioria dos brasileiros, como nós, que moramos no porão, no andar de baixo. Nós temos que acabar com essa diferença, com esses privilégios. E temos que reformar a Previdência para que haja investimento no Brasil, os investimentos venham, consequentemente se reduza esse índice fantástico de desemprego, que é um absurdo o que está acontecendo no Brasil, mas isso tudo só acontecerá se houver a efetiva reforma da Previdência. Aliás, isso que você disse também é uma realidade, Rui. Quando se fala de esquerda, direita, posições ideológicas, a ideologia é a corrupção das ideias. Todos aqueles que são ideologicamente favoráveis a correntes que, teoricamente, elas deveriam serem correntes que representassem a realidade, mas ideologias, ao contrário, são correntes que são formuladas como realidades que não existem. E as ideias, ao contrário. Como é que se vai fazer? Como é que vai tirar as peias? Quais foram os grandes passos de evolução depois da Segunda Guerra Mundial na Europa, por exemplo? De Gaulle, quando assumiu a França numa crise monumental em 58, depois da guerra, perderam a guerra da Indochina, com o problema da Argélia, do exército, das organizações secretas, que pretendiam forçar quase que um regime ditatorial em cima da Argélia, ele foi pragmático, entende? Eu me lembro com o Mário Soares, que foi presidente de Portugal, nós demos uma palestra juntos há uns 15 anos atrás, em Coimbra. E fomos almoçar depois. E eu estava com a minha mulher e a Ruth fez uma pergunta: presidente, o senhor sempre foi um homem de esquerda. E como presidente o senhor procurou se dedicar a Portugal sem teorias. Como é que o senhor explica isso? Entende? Ele respondeu assim: dona Ruth, o povo come pão, não come ideologias. Eu precisava dar pão para o povo. E é isso. Quer dizer, então a Ruth deu uma gargalhada, todos nós rimos, mas com essa objetividade brincalhona do presidente Mário Soares. Daí eu dizia: olha, presidente, se o senhor tem toda a razão, porque nós lutamos no Brasil, estávamos isso, portanto, já com o governo Fernando Henrique em andamento, com o Plano Real funcionando. E eu sempre defendo nos artigos, o senhor viu pela minha palestra aqui em Portugal, na Universidade de Coimbra, não há governos de esquerda ou de direita. Existem governos eficientes e ineficientes. O eficiente, seja de direita ou de esquerda, vai sempre bem, o povo vai sempre gostar, e os ineficientes, seja de direita ou de esquerda, será sempre criticado. É isso mesmo, professor. E hoje vivemos isso. Quer dizer, tentar voltar aquele discurso nós contra eles já não existe mais. Todos nós temos que trabalhar com uma nação única para o crescimento do país. E aí, depois dessa reforma, tem que vir uma reforma tributária adequada. Eu tenho muito receio do sistema do Bernardo Api, acho que é um rapaz inteligentíssimo, uma reforma muito bem pensada. Mas não posso criar duas reformas ao mesmo tempo, porque o que ele pretende? Criar uma reforma política, tributária, mas para ver se ela vai dar certo ou não, manter o sistema atual. Então, o contribuinte que já vive no caos do sistema atual vai manter esse durante até 50 anos para ver se o outro dá certo, além de ter que viver o novo sistema. Vai duplicar o seu trabalho para saber se esse sistema vai ou não vai servir ao Brasil. Então, apesar de bem arquitetado, a convivência de dois sistemas vai tornar a vida de qualquer empresário, mas precisamos de uma reforma tributária, discutir, aprofundar. Mas estamos chegando ao fim do programa, meu caro Rui, eu gostaria que você tecesse suas últimas considerações rapidamente sobre as reformas que você acha necessárias. Ives,
frequentemente nós vemos brasileiros dando as mãos, abraçando esta ou aquela instituição. É o momento dos milhões de brasileiros darem as mãos, abraçar o Brasil e lutar pelas grandes reformas que o país precisa, começando pela Previdência Social. Vamos acabar com os privilégios, vamos atrair investimentos com a reforma, investimentos externos para o Brasil, reduzir esse índice, aliás, eu diria, pornográfico de empregos. Não é possível. Temos milhões e milhões de brasileiros desempregados, multiplicando isso por 4, 5, que é cada família, nós vamos ter um número horroroso de desemprego. E, a começar pela reforma da Previdência, depois passando pela tributária e outras mais relevantes, nós teremos orgulho. Temos orgulho, mas teremos mais orgulho ainda de sermos brasileiros. Eu quero agradecer muito, meu caro Rui, essa colocação. Quero lembrar também aos seus telespectadores que o Rui Prediz, o mais importante conselho da Fiesp, que é o Conselho de Assuntos Estratégicos e Políticos da Fiesp, e onde vem discutindo há anos como reformar o nosso país, como fazer do nosso país um país melhor. Quero agradecer a sua presença e desejar que os meus telespectadores estejam comigo de novo no próximo programa.